entendeu? Mas, às vezes, quem coloca essas limitações somos nós mesmos. Porque não vai definir eu. Essa é minha fraqueza, entendeu? Minha dificuldade. Mas muitas pessoas têm outras dificuldades, né? Outras têm outras limitações. E tem que superar isso, porque a gente não nasceu para saber. Olá, estamos aqui com mais uma conversa de sofá e com mais uma pessoa maravilhosa e muito especial, que é a Gláucia Barbosa, e uma mulher empreendedora. E você vai ver o quanto a vida da Gláucia é uma vida de milagres, uma vida de vitórias. E desde já eu já quero mostrar para vocês esse livro Empoderadas. O Empoderadas foi o primeiro livro da Gláucia, mas ela vai contar para nós daqui a pouco sobre os outros também. Fiquem aí conosco durante todo esse tempo que você vai ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem Ele no coração. Gláucia, pode dar um alô para todo mundo. Se Oi, sou Gláucia Barbosa, né? Acho que estamos aqui hoje com a apóstola, né? Vamos falar sobre empreendedorismo. O empreendedorismo das mulheres de fé, né? Que hoje empreender você tem que ter a fé, né? É verdade, você é uma mulher empreendedora mesmo. Te conheço há muito tempo e eu vejo seu crescimento, né? Você é basicamente assim, a sua profissão é cabeleireira. A minha profissão é cabeleireira, hoje já estou me tornando escritora, né? Estou com os dois lados aí. Quando eu te conheci, assim, você era maquiadora profissional. Profissional. Você fez cursos fora? Fiz curso de maquiagem lá em Paris, lá na Make Up Forever. E fiquei maquiadora por muito tempo. Hoje eu faço maquiagem só mesmo para catálogo, as fotos mais específicas. Também você fez algum aperfeiçoamento na Argentina? Fiz na Argentina, fiz em Londres, né? Foi um dos lugares muito bom, também aprendizado. A gente vai se aperfeiçoando. E você vem de família rica, assim, para conseguir tudo isso? Não, eu vim de uma família riquíssima, né? Que chama Jesus, né? Que esse aí é dono do ouro e da prata, então a gente consegue qualquer coisa através dele. Mas eu vim de uma família mesmo, física, bem humilde, simples, cheio de defeitos no sentido de não tem conhecimento, estudo, não tem intelecto, né? Mas a gente sempre quer algo na vida para poder justamente ser exemplo para os pais. Eu cresci falando assim, eu quero ser um exemplo para minha família, eu quero ajudar meus pais, eu quero fazer aquilo que eles não conseguiram fazer porque não tinham oportunidade. E eu abracei a oportunidade para oferecer o melhor para eles. E nesse abraçar a oportunidade, nesse crescimento, você teve algum bloqueio, alguma dificuldade para chegar onde você chegou? Nossa, dificuldade é minha especialidade, né? De tudo ter dificuldade, porque as limitações da minha vida me paralisaram muito por causa de algumas criações que eu tive dentro de família, que é um pai alcoólatra, né? Tenho vício, mas uma mãe cristã, mãe de fé. Então eu cresci nesse mundo. Então, e além das limitações do déficit, do TDAH, do dislexo da vida, né? Da vida, me deu essa paralisação. Mas tudo nessa vida, o querer, o aprender, a gente consegue, né, apóstola? Mas você tocou num assunto importante, essa parte da dislexia. Você poderia falar um pouquinho? A dislexia, gente, nossa, eu tenho que ter um canal, tá? Fala sobre a dislexia, né? Convivendo com a dislexia. É complicado, porque a minha vida foi a dislexia, a leitura não verbal. Então, eu sou daquela que lia as coisas vendo. Se alguém falasse, não entendia nada. Então, a dislexia hoje, na época, era desconhecido. E descobri que meus pais tinham dislexia, minha mãe déficit. Então, pensa, né? Então, achei que tudo era normal. E a dislexia, na época, que é desconhecido, então quem não sabia alguma coisa era burro. Eu cresci achando que meu sobrenome era até burro, né? Que era Gláucia Burra, Gláucia Burra. Por quê? Porque a dificuldade de ler, de entender as coisas, até que eles tinham um nome bonito ainda, que era também Sonsa, né? Deb, né? Então, assim, são os meus sobrenomes. Mas isso não paralisou a minha vida, né? Porque eu fui atrás. Então você era chamada de Sonsa, de Deb, era de Burra. Fazia parte do meu nome, né?
quase Dom Pedro, aquele crescendo, né? Decrescente. E por causa da dislexia, que ninguém entendia que você precisava de uma ajuda. Ninguém entendia. Pensava que era uma parte de você mesma que não queria, né? Talvez. Na parte desconhecido da época, hoje ainda tem um pouco desconhecido, mas está mais avançado. Como a gente não sabia, então as pessoas, minha família mesmo achava que eu era débil mental, tem problema, ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir escrever, e nada, né? Então, com a educação do meu pai, que ele ofereceu para mim, foi como a maneira que ele aprendeu, que na escola, o mal conseguia fazer meu nome, porque também eu tinha um trauma muito grande na escrita, que era, descrevia, né? A desortografia, né? Então, faz parte da dislexia, né? E não tive essa alfabetização completa, até por causa que eu não conseguia fazer. Então, o que mais me prejudicou na escrita foi porque eu apanhava muito de palmatória. Então, tipo assim, então era 90, 100 palmatória por cada mão. Aí eu tinha dificuldade de escrever, então tive muito. Então, com 35 anos que eu vim escrever, né? Não, eu sou da época da palmatória, gente, daquela redonda mesmo, né? Não é dessa. Não, meu pai, ele aprendeu assim, né? Então, tipo assim, eu tinha que saber falar e escrever, e não conseguia. E tudo isso não trouxe bloqueios, traumas para você? Porque são coisas muito pesadas, né? Ser chamada de burra, de neve, de sonsa, e ainda apanhar com palmatória, porque nem eu não tive essa experiência, que eu sou muito mais velha, né? E imagina, você, que terra era essa? Gente, eu morava na BR praticamente, né? No Tocantins. Então, meus pais veio da roça, bem desconhecido mesmo. E naquela época, quando os pais saíam da roça para ir para a cidade, colocar os filhos para estudar, a gente tinha que a obrigação de retribuir isso para ele com o estudo. Então, não existia isso de nota. Você está aqui, você tem que aprender, você tem que fazer. Então, eu tinha a obrigação de dar para ele as notas altas, o estudo, porque eu tô ali para isso, ou então vou para a roça, mas eu preferia ir para a roça, né? Do que ficar estudando sem saber. Então, eu tinha essa dificuldade. O bloqueio que você me perguntou, o bloqueio, ele trouxe para a minha vida a síndrome do pânico. Eu tive também a fobia social. Então, tudo que envolvia pessoas e autoridades, e principalmente pessoas que eram professores, tinha o nome de professor, já me dava náusea. Então, eu vivi 37 anos da minha vida com síndrome de pânico. Todos os síndromes, e era aguda, então era da hora. Principalmente quando se falava em escrever e falar. Hoje, para mim estar aqui, Glaucia, você está aqui, porque Deus tratou, fui curada, fui liberta. E é um processo, né? Ao tanto que o terceiro livro, ele fala supere em ação. Não foi assim, superei, agora minha vida foi uma demência. Não foi. Eu superei todos os dias e supero todos os dias fazendo a ação. De fazer, de querer e saber que eu vou conseguir. Você está no terceiro livro. Estou no terceiro livro. Então, depois desse Empoderadas, reconstruído o que foi desconstruído, como é o nome do segundo? O segundo chama Tabernáculo. Ele fala sobre os princípios básicos de uma fé inteligente. Então, eu usei a fé inteligente para me encarar a realidade, falar, Glaucia, você pode, você vai fazer, porque existe uma parte espiritual, que é muito real do que o natural. Então, eu abracei nesse mundo espiritual mesmo em Deus, que a palavra fala sobre o reino, né? Quem for inteligente, né? Entender que a fé é disso. Primeiramente o reino, depois tudo será acrescentado. E eu abracei isso para minha vida e fui estudar tudo como chegar ao reino. E chegando ao reino, eu descobri o tabernáculo. Do tabernáculo, eu descobri que eu, com a fé inteligente, eu chego aonde eu quero através do Espírito. E o terceiro? O terceiro, que ele fala supere em ação, que vai contar sobre as consequências, sequelas de pais e professores educadores que ignoram a parte do TDAH. Muitos pais não aceitam seus filhos que têm dificuldade, o professor fala, dentro de casa ele já tem a percepção. Eu escrevi esse livro na pandemia, né, da pandemia inteira, foi mais difícil porque eu vi as crianças dentro de casa e os pais percebendo isso, mas ignoraram, então ele foi muito mais além, porque a pandemia fez os pais conhecer os filhos e os filhos conhecer os pais e muitos ignoraram isso. E as consequências que isso traz. Então, esses outros livros, a pessoa pode adquirir como? Eles atualmente estão na Amazon, né? Na Amazon.
E logo, logo já vão publicar eles no físico mesmo, que tem pessoas que gostam de ler, mas está na Amazon, você pode adquirir ele. E você falou de pandemia, e eu, por te conhecer, eu sei que durante a pandemia você se tornou mais empreendedora do que já era. Você pode contar para a gente essa experiência de surgir algo novo na pandemia? Olha, eu vou te falar para vocês, a pandemia, eu falo para as pessoas, falar assim, você pegou Covid? Não peguei Covid, porque o Covid me pegou desde quando eu nasci. Porque tive que lidar com as limitações da minha vida, então todos os dias era um vírus diferente na minha vida. Eu tive que enfrentar isso. Então, quando veio a pandemia, eu não Era apenas um vírus a mais. Era apenas um vírus a mais que eu tinha que enfrentar. Então, uma das coisas que quando veio e falou assim, vai fechar tudo, realmente, no início eu fiquei meio com medo de o que fazer por questão financeira. Mas, assim, eu falei assim, não, mas eu já enfrentei tantas pandemias na minha vida, então uma a mais, uma a menos, nem fazia diferença. E eu me reinventei. Eu comecei a atender a domicílio, eu comecei a escrever o livro, a falar, porque eu precisava de um tempo para escrever o livro, eu estava sem tempo. Aí eu falei, Deus, eu precisava de um tempo, mas nem tanto, né? Analisar total, o mundo inteiro para escrever esse livro agora. E aí eu aproveitei todo o tempo. E nesse aproveitado... Você também começou a atender pessoas... Eu atendi a domicílio, atendi pessoas a domicílio. Aí eu comecei a perceber que eu precisava de um espaço, porque as clientes já queriam sair de casa. Aí uma amiga me ofereceu um espaço numa clínica e falou, Glaucia, abre aqui um espaço seu. Ele é pequeno, mas dá. Eu falei, será que eu dou conta? Eu falei, é só eu, vai entrar só eu e um assistente, já tá bom. E foi o que aconteceu, gente. Eu virei empreendedora do dia para a noite, fui obrigada a aprender sobre empreendedorismo, sobre administração de empresa, sobre muita coisa. Então, eu peguei tudo. Aprender, você ia buscando onde para aprender sobre isso? Olha, primeiro, estar com os meninos, foram quase 18 anos estar com eles, com o MR Salão, já foi um grande aprendizado. Então, eu vivi muito tempo aprendendo com eles. Quando eu saí... Assim, primeiro você aprendeu no salão que você trabalhava, né? Durante todos esses anos. Porque eles eram, para você, tipo modelo. Eles eram modelos, meus mentores, né, profissionais. Entendi. Então, e parece que Deus falou assim, chegou a hora de você agora ter o seu próprio negócio. E eu falei, não sou capaz, não dou conta. Não sei nem ler, nem escrever, como que eu vou falar? E nem de matemática eu entendo, como é que eu faço de agenda? Então, eu entrei meio em pânico nisso aí, né? Aí eu falei assim, não, mas não tem outra opção. Eu falei, não, se Deus não me deu opção, eu vou ter que fazer o que tem, né? Trabalhar e aprender. Aquilo que eu vivi 18 anos, vou colocar em prática. E eu tava na zona de conforto, porque tava tudo certo, tava tudo bonito, já com as clientes formadas, com tudo certo. Aí o Senhor parece que viu que tava bom demais e falou assim, não, eu vou fazer essa menina crescer mais ainda. E tive que sair da zona de conforto e procurar aprender sobre, muito fui na internet, em livros, em pessoas que são empreendedoras, clientes me ensinaram, me ajudaram, tipo assim, eu tive várias pessoas que o Senhor colocou a mim para me ajudar, não fiz sozinha, então o Senhor levantou pessoas e tudo, então eu fui. É fantástico, porque você, com todas essas limitações que vieram desde a sua infância, com todas essas coisas, esses rótulos negativos que você recebeu durante todo o processo de crescimento na sua vida, mas você não se deixou amarrar neles, né? Você lutou e saiu daqueles rótulos e foi em busca. E isso é tremendo, sabe? Porque tem muitas pessoas que não têm nenhuma limitação e não vai atrás. Isso é uma parte que eu sou inconformada com isso, porque eu falo que com tantas limitações que eu tinha, que a aparência não era boa, a pessoa não era inteligente, então eu tive várias limitações e eu pedi assim, e hoje eu vejo as pessoas bonitas, inteligentes, pessoas que têm várias oportunidades e não abraçam. Eu fico indignada com essas coisas. De a pessoa assim, ela ter essa oportunidade de fazer mais, de buscar mais, até fazer a obra do Senhor mais, mas só que elas se limitam na zona de conforto, porque tá tudo bom. Nossa, é difícil não rir, sabe? Porque você é muito engraçada. Durante o tempo que você vai falando, eu tenho que me controlar aqui, porque você mesmo põe rótulos em você, né? Talvez seja por causa
da vida, né, que você levou e você se acostumou com isso. Então, mas vamos falar da aparência. Você falou que sua aparência não era boa. Não, a Vamos supor que aparência você não. interpreta como uma boa aparência, claro, né? E como cabeleireira, então, você é bem exigente nessa parte de aparência. Nossa, a minha profissão, ela veio cura. Sabe aquela cura, ela te faz um modelo de quem você vai ser? Então, a minha profissão hoje é porque foi libertador. Então, como eu tinha um cabelo que eles me chamavam inteiro, fizeram até uma música, né, de cabelo de bombril. Eu peguei minha primeira cliente foi eu mesmo. Com 13 anos, eu descobri que soda alisava cabelo. E eu passei na minha cabeça. Aí você sabe, né? Aí minha avó, minha mãe, naquela época eles passavam aqueles remédios, era sobre folha, parecia um pé de alface na minha cabeça, porque era folha de algodão, folha não sei de que para curar, para poder curar, cicatrizar. Mas Deus foi tão bonito que ele restituiu isso, que era uma ferida, e aquela dor nossa vira um ministério, né? Eu hoje trabalho na área da beleza. Na maquiagem, que, como maquiadora, que na época a gente né, cristã, não podia passar um batom no rosto. Então eu passei um batom, minha mãe quebrou o batom inteiro na minha boca, porque eu não podia passar um batom, eu virei maquiadora de batom vermelho, né? Então, assim, eu virei profissional. Viradas na vida que você deu muitas. Eu me reinventei para enfrentar. O problema é que as pessoas não querem fazer o enfrentamento. Igual hoje minha beleza é assim, por quê? Mas lá atrás eu era uma gata borralheira, né? Porque não tinha outro nome, né? Para eles. E aí eu me empoderei e falei assim, eu preciso me reinventar. Eu preciso criar uma Gláucia. E eu descobri que em Deus eu conseguiria tudo. Toda gata borralheira pode virar uma Cinderela. Uai, eu virei a Cinderela, gente. Espero que não chegue meia-noite, mas vou virar pra ser com Cinderela, né? É pra ser. Pra ser a carruagem, não pode virar abóbora, né? Nós estamos conversando com a Gláucia Barbosa. Ela é uma profissional vencedora. Hoje ela é uma empreendedora, mas enfrenta durante toda a sua vida a convivência com a dislexia, que é algo que, segundo ela, continua na vida dela, não tem cura, mas ela continua batalhando e vencendo. É muito bom conversar com a Gláucia. Dê o seu like, comente, porque você também é muito importante para nós. O seu comentário é muito importante. Vamos continuar aqui conversando com a Gláucia. Gláucia, então não tem cura a dislexia? A dislexia não tem cura. Eu vou melhorando no sentido de me adaptar com ela. Igual assim, a dislexia mais é lógica, né? Igual a minha filha, ela tá no 6º ano, mas desde o 3º nós temos essa dificuldade com ela. A dislexia potencializou mais em mim com a chegada da minha filha, da escola. Igual ela vai pra escola, ela acha assim, minha mãe é escritora, inteligente. Ela, mamãe, me ajuda a fazer a tarefa. O que é comemorado no Dia Internacional do Tiradentes? Eu falei, óbvio, primeiro dentista do Brasil. E ali, aí eu fiz a prova dela, ajudei na tarefa dela, chegou na escola, aí a professora falou assim, a minha mãe que me ajudou, a minha mãe, ela é inteligente, minha mãe é escritora. Aí eu falei, nossa, ela falou assim, mamãe, a professora está errado. Como assim que está errado? Dia 21 de abril, né? Comemorar dia Tiradentes, o primeiro dentista do Brasil, é o óbvio, não é o óbvio, mamãe, isso não existe. Aí eu falei, então não estudei isso, né? Aí tem a matéria dela, né? Aí eu fico assim, errado. Aí tá errado. Eu falei, mamãe, tá errado, não vou deixar mais você me ensinar, não. Eu falei, aí me esforcei mais uma vez, minha filha, deixa a mãe te ensinar, isso aqui é fácil. Ah, é fácil, mas isso aqui eu sei. O que é significado, diferença de rural e urbano? Aí eu falei, minha filha, isso aí é facíssimo. Rural é rua, Uber é Uber. Aí ela falou assim, ai, mamãe, então você tá mais assim. Aí fica assim, mamãe respondeu, papai. Aí ela falou assim, mas eu vou perguntar meu pai antes de ir falar pra escola. Meu marido olha e fala assim, não, minha filha, não pergunta sua mãe. Olha, a partir de hoje você vai lá no Google. Eu falei, como assim? Pai, rural é rua. E pior que o dislexo, gente, ele acha que tem certeza do que ele tá falando. Esse é meu problema maior. É porque a gente vai na lógica, entendeu? A gente tem essa convicção. Eu falei, Deus, me ajuda, porque sobreviver nessa terra aqui com dislexia tá difícil. E ser empreendedora, montar empresa. Ai, né? Nossa, eu acho você admirável. Então é sobrevivente. É incrível, né?
como que você consegue? Porque eu sei que, no seu caso, a sua dificuldade com números é muito grande também, É muito né? grande. Números. Muito grande. E como você consegue administrar a sua empresa? Olha, primeiro eu peço para Cristo todos os dias. E a gente contrata pessoas que entendem, mas assim, é muito difícil, porque ao tanto que eu saí da administração, no sentido, porque não dava para mim, eu tô na cadeira da administração. Porque os números, eu fui ter roubada, né? Eu, né, te contei, né? Porque a pessoa que trabalhava no financeiro sabia que eu tinha problema de matemática. Então, se ela falava alguma coisa, eu obedecia. Eu fingia que sabia, mas não estava sabendo, entendeu? Aí no bolso, quando eu vi que o dinheiro saiu mesmo, que eu percebi que eu estava sendo roubada, mas ela falava tudinho para mim, bonitinho, eu concordava. Ah, que chato. Fingia assim, não, beleza, certinho. Mas assim, a gente tem perdas, mas a gente tem ganhos também, entendeu? Num sentido assim. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, Deus, não dá. Então, eu vou contratar uma pessoa, vou trabalhar no espaço, aonde tem a pessoa que fica só por conta de administrativo e eu fico na cadeira administrando a equipe. O seu espaço é assim. É assim, então lá no Tresor, né, que fica no Ricardo Paranhos, tem cada um tem sua equipe, cada profissional tem sua equipe, eu tenho minha equipe, no espaço, né, bem bacana, tem um cafezinho maravilhoso. E aí eu fiquei melhor assim, porque estava difícil a matemática, o número comigo. Olha, então a Cláudia trabalha num espaço onde vários profissionais trabalham e tem um empreendedor. Tem, aham. Uma pessoa que ajuda você na administração. Ele só, a gente tem, o trabalho é bem separado, né? Cada um, é uma parceria. Sim. Cada um faz sua parte. A minha parte é física, né? Manual dele é matemática. E você tem tantos clientes, né? Tem homens também. E eu vejo que todos gostam muito de você. Gostam mesmo. Nossa, eles... E o que você acha que faz essa interação tão grande entre você e seus clientes? Porque você tem hoje, você iniciou a sua empresa na pandemia. Na pandemia. É muito nova a sua empresa. Na pandemia. Eu reinventei, né? Uns 2 anos já. Tem 2 anos. 2 anos. E você tem uma clientela muito grande. E todos apaixonados por você. Olha, me reinventar na pandemia foi maravilhoso, porque eu descobri o potencial que eu sou. Eu poderia enriquecer em várias coisas. Já que eu não posso em algumas áreas, mas eu posso em outra. O que as clientes gostam muito, até porque elas admiram por não saber a matemática, eu tava trabalhar com números, né? Que é a cor. Mas a cor que eu faço, a fórmula, ela é visual, ela é por cor, não por número. Então, assim, se faltar qualquer número, eu faço a cor. Então, esse laboratório de cor eu consigo fazer, mas quem não tem dislexia não consegue fazer a cor, porque eles só vai pelo número e eu vou pela cor. E elas têm essa conexão por ser transparente, por ser verdadeira e saber que as limitações, sabendo a minha história e gosta do trabalho, porque quem faz é Deus, gente. Eu tenho um colorista que é um anjo maravilhoso e é ele que faz. Então, é instrumento mesmo de Deus na minha vida, porque nem eu, na minha sã consciência, eu seria incapaz de fazer o que eu faço hoje. Aí eu falo assim que é Deus mesmo na minha vida, porque eu admiro, eu sou fã minha, número 1, porque se eu não for minha fã, ninguém vai ser, porque eu fico encabulada, assim, porque só Deus sabe o que é a dificuldade, o que é o desafio todos os dias, você acordar e viver aquele dia pela fé. Eu vou conseguir atender o cliente, vou fazer, e o pior de tudo, porque além dessas limitações, os clientes, o público é bem exigente. É um público muito exigente, é um público não é barato, é um trabalho muito caro, é um trabalho que não pode errar, né? E Deus coloca justamente eu para trabalhar com um público desse, porque é totalmente diferente. Mas, assim, o Senhor capacita quando a gente quer ser capacitado, né? Às vezes a pessoa fica na zona de conforto, pensando, quando eu estiver lá, quando eu for fazer, não é quando for, é fazendo. Porque eu me surpreendi eu montar uma empresa na pandemia, no momento assim que eu vivi de sombra, porque eu tinha os meninos, que eles eram a minha sombra, eles me decidiam por mim, e eu ter que fazer isso sozinha. Então foi um momento maravilhoso que o Senhor tirou tudo que estava ao redor meu e falou assim, agora você vai, porque você é capaz. Querido, e eu vejo que você trabalha muito também com suas clientes, dos sentimentos delas, da alma delas. Eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, porque você trabalha no visual.
Mas o visual é muito importante, a gente sabe, né? Como você mesma falou aí desde o início. Mas e a alma dessas pessoas? Eu sei que você se preocupa muito com isso. Também os seus livros, né? Todos os livros falam muito sobre isso, porque é através disso, né, que eu fui curada. Então não tem como, né, não falar da alma, não falar do espírito que foi manifestado em mim, para que hoje eu posso falar isso para vocês. Eu trabalho com autoestima, né, que fala sobre os cuidados que embeleza a alma. A cliente, eu trabalho com visual, porque a minha leitura é visual, né? Então, assim, eu vejo a aparência delas e eu vejo que essa aparência afeta muito o interior delas. É o cabelo. Será que é o interior que afeta a aparência, né? Olha, porque a gente trabalha com imagem, ajuda muito. Por quê? Porque a pessoa, ela traz para dentro aquilo que ela vê. Aquilo que a gente fala assim, que é de dentro para fora, é só quem realmente conhece Cristo. Mas quem tá de fora, porque fala, Deus vê o coração, mas quem tá de fora vê o que tá de fora, vê o que é externo. Então ela chega no salão abatida por causa que ela tá com cabelo branco. Ela precisa de cortar o cabelo, ela precisa fazer a unha. Então essa imagem dela, essa beleza dela, é necessário para que a alma dela fique em paz. Então hoje as pessoas estão meio perdidas na questão da imagem e estão construindo a sua imagem. Fazendo fórmulas hoje, né, que tem a estética, né, muito isso, fazendo essa transformação, porque elas querem curar na alma, o problema é na alma. Só que se uma aparência dela estiver boa, cabelo arrumado, unha arrumada, olha, eu vou te falar, o dia dela pode ser os piores, mas para ela, dentro dela, vai ser bem. Porque ela está se sentindo bem. Ela está se sentindo bem, por isso que eu potencializo muito os cuidados que embelezam a alma, porque elas precisam se cuidar delas. Sim. Nós nascemos para isso, né? A mulher nasceu para ser cuidadora, primeiramente dela, depois dos outros. Sim. E quando a gente reverte esse papel de cuidar mais dos outros e não de si, ela acaba afetando a alma dela, o espírito dela. Aí ela fica abatida, porque ela não cuida dela. Ela prioriza tudo nos outros, tudo no filho, tudo no marido, tudo na família, mas ela esquece a última é ela. E na verdade a última não é você. Você tem que ser a primeira, porque as primícias é para você, a primícia é para Deus, o outro é depois. E elas, a hora que elas vão, às vezes, muito no salão, muitas vezes não chega tô na UTI já da beleza. Aí você vê, aí eu já tenho que falar da alma. Elas gostam muito disso porque eu converso sobre a alma, sobre a cura. Então ela sai com 2 atendimentos, né? O interno e o externo. Muitas falam que é melhor ir em mim do que no psicólogo, porque ela já sai com o cabelo arrumado e ainda foi tratada ali, né? Ainda recebe uma oração ainda recebe uma oração divina, porque Deus fala, né, que em tudo que tocar será abençoado, em tudo que fizer será abençoado. Então, minha profissão, ela é meu ministério. Então, eu falo que ninguém sai do jeito que entrou no salão. Independente de como você entrou, você tem que sair transformada. Olha que tremendo, né? Eu vejo que você ajuda muito as suas clientes, porque você conversa e elas contam as coisas da vida, as decepções do dia a dia, né? E você está ali sempre disposta. E isso te faz bem ou isso te cansa? Quando você chega na sua casa, você está exausto disso. Não, nossa, isso me faz muito bem, até porque eu saí de um vale, né? E quem passa pelo Vale dos Ossos Secos não teme mais nada, né? Então, assim, isso não me abate. O que é para você aí sair de um vale? Sair do vale, sair da depressão, sair de uma síndrome do pânico, sair da agorafobia social. Então, hoje eu vejo que minhas clientes, elas gostam de mim porque eu sou igual assim. Esses dias eu tava com uma cliente, ela queria passar uma oferta para mim por Pix. Aí ela pegou e passou e alguma coisa me fazer que ela falou assim, anota meu trau lá, tem o que é o mil de ré. Ai, gente, esse tal de Pix, o mil de ré. Aí ela falou bem assim, aí eu comprei também outra coisa e falei assim, não, faz o seguinte, eu vou passar pra você. Ela falou assim, ó, então coloca aí o mil de ré. Eu falei, nossa, que bonitinho, o mil de ré, cabelo, né? E não era. Aí ela falou assim, não, Gláucia, não é nesse aqui não, é o mil de ré, é 000. Eu falei, tá, então 0000. Aí, não, Gláucia, é 30, não, é 30. Então, aí, tipo assim, só que isso não me afeta, porque ela falou assim, ai, Gláucia, elas mesmo ficam. Aí eu falei, mas, pelo amor de Deus, não, é o mil ao contrário. Eu falei, só se eu colocar o 1 de cabeça pra baixo, porque o resto, eu não tenho jeito de abaixar o 0, aí. Só que, assim, é tão gostoso, assim, por mais que essa limitação,
Elas falam assim, Glaucia, ainda bem que eu te amo, porque você cuida bem do meu cabelo. Porque tem meia hora que nós estamos discutindo por causa do tal do mil de ré. E eu achando que era bonito, mil de ré. Eu tava lá escrevendo, mil de ré. Não, Glaucia, não é mil de ré, não. Aí até que eu peguei e falei assim, gente, para de saber. Eu falei assim, Glaucia, calma. Para de achar que você sabe. Coloca alguém pra fazer. Aí eu peguei minha assistente e falei, pelo amor de Deus, digita isso que ela tá falando. Porque eu cansei. Então, assim, relevo. O que mais vezes me cansa é eu tentar acertar e vai querer insistir. É melhor você reconhecer a sua limitação e já pedir. Aí eu me entrego, eu me cedo. Falei, não, tá, eu entendi. Não, então passa pra alguém. A minha dificuldade é pedir ajuda, porque eu quero fazer. Então eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda, porque eu achei uma independência de fazer as coisas. Aí eu entendi que não dá. Tem coisas que eu vou ser, é o espinho no osso. Vai ser sempre dependendo de alguém. Então vai lá, faz. Todo mundo depende de outro, de outro. Ninguém pode viver sozinho. Mas acaba que a gente, assim, ó, igual eu, assim, na minha idade, com filho, já escrevendo. Cara, a pessoa fala assim, faz aí o mil de ré. E a pessoa não sabe como que faz aquilo lá. Você fica meio assim. Eu falei, meu Deus, como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu cheguei até aqui, né? E aí você fica em conflito um pouco. Mas você fala assim, é melhor ceder e entender que isso aqui não define quem eu sou. Isso aqui não vai atrapalhar o que eu vou ser, o ministério, o chamado e a profissão que eu tenho, não vai me pedir, porque a cliente relevou isso normal, entendeu? Mas, às vezes, quem coloca essas limitações somos nós mesmos, porque não vai definir eu. Essa é minha fraqueza, entendeu? Minha dificuldade. Mas muitas pessoas têm outras dificuldades, né? Outras têm outras limitações. E tem que superar isso, porque a gente não nasceu para saber tudo. E não nascemos para saber nada, né? Alguma coisa a gente tem algo importante para dar. Todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem um pouco, né? Isso que é importante, né? Que você pode contar com a ajuda de outras pessoas. Mas não é só você. Mas tem a parte que entra o orgulho. Porque a gente quer saber e não quer achar que depende do outro. Por muita decepção minha, foi causada por mim mesmo. Por eu precisar do outro. E eu falo assim, não, eu vou fazer porque eu vou fazer. Igual comprar uma passagem de avião, né? Coloquei o nome errado, meu nome é Glaucilene, coloquei Glaucia, e quer discutir no aeroporto, né? Aquela coisa assim. Eu falei, Glaucia, por que você não pediu alguém pra fazer? Aí meu marido falou assim, é porque eu quis fazer. Porque eu consigo fazer. Mas eu entendi que isso é minha limitação. Eu tenho que pedir pro outro fazer. Então é a minha maior, ao tanto que no livro fala sombra e raízes, né? Eu tenho que viver com algumas sombras. Eu preciso delas, né? Eu preciso de alguém, porque ninguém vive sozinho nessa vida, né? Então, cada um tem um pouco para oferecer. É verdade. E isso é o que torna a vida interessante e bonita. Porque senão as pessoas eram totalmente isoladas, né, Glaucia? Mas é uma das coisas que mais paralisa, né? Porque as pessoas querem crescer sozinhos, fazer sozinhos, e não prosperam porque o ego, o orgulho, de não achar assim, eu preciso de outra pessoa para me ajudar, eu preciso de aprender, e acaba paralisando, né? É igual eu te falo, muitas pessoas não têm nenhum texto das limitações que eu tive, e são paralisadas porque acham que vai conseguir sozinhos, né? Então, assim, a gente precisa mesmo. Estou conversando com a Glaucia Barbosa, cabeleireira, empreendedora, vencedora, e você pode deixar o seu like, o seu comentário, porque é muito importante para nós. Glaucia, você é casada há quantos anos? Olha, eu fiz agora em fevereiro 14 anos de casado. E você, o seu marido, a família do seu marido, todo mundo te aceitou muito bem com todas as suas limitações? Como foi isso no início? No início foi meio difícil, né? Porque o meu marido, eu conquistei ele pela aparência, né? Depois que a gente vai mais profundo, né? Já tava empoderadíssima, né? Onde eu criei a personagem de Glaucia, né? Porque eu tinha que ter alguma coisa de bom, né? Pra oferecer, né? Seu nome não é Glaucia? É Glaucilene. Aí você criou essa... Glaucia. Glaucia é minha irmã, que eu sou fã dela, que ela é muito bonita, e eu falei assim, eu quero parecer minha irmã. Aí me empoderei, eu me vestia, me arrumava, né? Aí me apresentei em Goiânia como a Glaucia. Eu roubei igual Jacó. Peguei o nome dela, primogênita. Mas ela não ligou. Não, ela me conhece, ela sabe disso. E aí eu me apresentei como Glaucia, linda, maravilhosa, e meu marido apaixonou. E com o tempo ele foi descobrindo, assim, porque
a paixão, ela ajuda muito, né? Que isso pra ele, né, falar errado, igual ele falava assim, ó, Glaucio, a gente pode se encontrar, pega um ônibus, chama Bairro Feliz. Aí eu peguei um ônibus lá que chama Feliz Natal. Aí daí ele começou a entender, falou assim, não tem lógica, eu fui parar lá, não sei onde que eu fui parar. Ele falou, Glaucio, mas não é esse ônibus não, mas tinha lá, ué, mas eu vi lá Feliz. Glaucio, mas nós já estamos em época de Natal, né? Aí eu falei, você não viu não? Eu falei, não, eu foquei no Feliz. Agora o resto... Então isso deixava ele muito nervoso, muito nervoso. Mas o amor falava mais alto, né? Então ele falava, ele descobriu que eu não sabia ler com o tempo, mas estava apaixonado, né? E ele falou assim, eu te mandei uma mensagem para você ler, escrevia na época das cartinhas, né? Aí eu não entendia muito o que ele falava nas cartas, né? Eu falei, eu amei a carta. Você viu a parte lá? Eu falei, qual? Nossa, eu amei tudo, amei tudo. Então eu tinha que me reinventar. Eu tive que ser criativa para conquistar o meu marido, né? Escondendo essa parte, né? A parte da leitura você já aprendeu adulta? Hoje eu não tive ainda a oportunidade assim, de ler, assim, eu leio para mim hoje, né? Como você escreve? Eu digito, né? Porque eu fui escrever, desafiei o último livro, eu escrevi no papel, depois descobri que não sabia de nada que eu escrevi. Eu tive que zerar tudo e começar no digital. Porque lá acusa o erro, né? Você vai consertar. Mas para quem é disleco, né? O corretor é pior, porque você não sabe o que é certo. Aí aparecem várias opções lá, né? Aí você vai, mas pelo menos também tem noção. Aí depois alguém ajuda. Alguém ajuda, porque na escrita é difícil, mas no corretor tem noção para onde vai. E aí eu conheci meu marido, assim, ele é muito inteligente, muito leitor, mestre de palavra, né? E só que foi difícil para ele, porque ele morria de vergonha de colocar eu perto dos amigos dele, porque eu falava errado, entendia errado, e era daquela maneira, era uma comédia constante. Aí ele ficava com vergonha que os amigos ficavam rindo de mim, né? E aí eu peguei a aceitar aquilo lá, que eu passei a me isolar mais, não sair mais. Mas eu fui descobrindo que quem tinha que mudar era eu tinha que me aceitar do jeito que eu era. E eu fui ensinando para ele que ele tinha que me aceitar, que ele casou Isso é importante, né? A autoaceitação. A autoaceitação. O que hoje estou onde estou hoje, casada, é porque a autoaceitação e o autoconhecimento de mim me fez eu pôr limites até no casamento, né? Porque às vezes muitas mulheres começam a ser oprimida dentro de casa. O marido começa a colocar defeito. Ah, você tá gorda, você tá isso, seu cabelo é aquilo, você não sabe fazer isso. E a gente vai se alimentando disso. Eu praticamente mudei essa história. Eu falei, não posso aceitar isso. Então, e muitas, às vezes, acaba até com casamento, por causa de se sentir rejeitada, não valorizada dentro de casa. Eu fiz o inverso. Eu falei assim, não, quem tem que mudar sou eu que vou ter que aceitar quem eu sou, e o problema de quem não aceitar. Eu não vou acabar com o casamento, sendo que o problema eu posso mudar. E com essa mudança, meu marido hoje, ele me respeita, hoje ele me aceita, ele me engole algumas coisas, né? Porque tem coisa realmente eu falo assim, meu Deus, ainda bem que você me ama, porque senão não darei mesmo, né? Falou pra terapeuta que tá comigo porque ele me ama mesmo, porque é cada coisa, né? Mas Deus é maravilhoso até nisso, né? Então hoje por aceitação minha, eu não tenho muita dificuldade de nós lidarmos juntos. Fizemos 14 anos, eu descobri ontem que tinha 14 anos, eu achei que eu tinha 12 anos de casado, achei que era 14. Então a gente é muito ruim de data, sabe? Sim. E você falou da terapeuta. Vocês dois fazem terapia? Não, no início ele fez, porque nós dois estava muito difícil, tá quase para se separar. Porque ele não estava aceitando eu muito com essas coisas de falar errado. E eu escrever o livro, porque ele falou que vou expor mais ainda ele queria que eu ficasse escondida. Eu queria me esconder para poder não passar vergonha nele, né? Então tivemos que fazer terapia para poder ele aceitar o meu chamado também, desse trabalho, né, com mulher, esse trabalho de falar em público. Ele falou assim, nossa, mas ela fala errado, você não tem vergonha não de falar errado? Eu falei assim, ele falava assim que eu assassinava as letras, né, eu era criminosa de palavras, porque ele é tudo metódico, letra é letra, português correto, e eu tudo é ao contrário em português, tudo é virado, né, tudo cabeça para baixo. E aí ele foi difícil aceitar isso no casamento, né? Então ele fez essa parte até com a Kate, né? Estivemos juntos muito tempo e ele ajudou, assim, a aproximar, entender que eu sou assim, né? Ele tinha que me aceitar do jeito que eu sou, ele não tinha que ficar com vergonha, né? Então isso potencializou muito. É muito importante que o casal tenha consciência de que em determinadas situações
ambos precisam de ajuda. Ah, não, sim, isso aí é o óbvio de um relacionamento, porque um só fazer a parte não dá, acho que os dois têm que conectar junto, né? Porque muitos casamentos acabam porque não tiveram ajuda na hora certa. Não, o momento certo e o egoísmo, né? Tipo assim, de achar que não precisa, e na verdade precisa, porque muitos são ignorantes em relação a isso, né? Verdade. Achando que só ali Deus, uma oração, vai resolver. Não, eu falo, gente, eu faço neuropsicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, os psique da vida faz parte da minha vida. Então, hoje eu tenho... Então, a gente sabe lidar com isso porque tem ajuda de profissionais, né? A minha mãe ainda é contra esse negócio meio de psicos, né? Aí eu falei, mãe, então assim, Jesus também, Deus fez. Eles foi para justamente ajudar, principalmente os ignorantes que acham que não precisam, né? Porque todos nós precisamos, né? Eu falei, ontem mesmo eu tava dirigindo e o cara quase me atropelou. Aí eu abri a janela, que nós acabamos se encontrando junto, eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Ainda bem que eu sou medicada, porque se não... Aí eu falei assim, aí minha amiga falou assim, Cláudia, porque assim... Ele não deve ter entendido nada. Medicado, ele entendeu que toma remédio, né? Porque hoje em dia, se não tomar a taxa preta, você não vive bem no trânsito de Goiânia, né? Aí, e ele riu? Ele riu até, falou assim, nossa, porque quando ele viu que nós se encontramos, ele fez assim, ó. Aí eu, ainda bem que eu tomo taxa, eu tomo medicada, né? Aí ele riu na hora, falou assim, ai, que ela é calma, né? Acalma, né? Então, assim, a gente toma, a gente é tratado. Então, hoje lógico, o tempo. Dirige normal, né? Dirige pela fé, né? Também, porque também, gente, pegar um trânsito desse para saber o que é sinal, mais o tal de tempo de 60 minutos, não sei se é quilometragem, é muita informação. Então, eu vou, assim, dentro da medida que eu dou conta, sabe? Não ligo o som, não falo com ninguém, porque também... Mas multa, assim, é normal. É normal, porque porque é difícil você ver o ponto do meu professor. Você estava de 70 e é 60. Falei, onde que eu vejo isso? Como que eu vou saber equilibrar isso? Aí? Eu tava andando devagar, o cara buzinou porque eu tava devagar. Eu tava correndo, aí eu pego o sinal, aí eu passo, eu tenho multa. Falei, é difícil, né? Mas tudo bem, a gente dirige. Em tudo o Espírito que conduz. A gente paga, chegou a multa, paga a multa, mas vive, né? Mas olha, o que eu gostaria que você falasse um pouco, deixasse uma mensagem mesmo sobre esse seu lado de empreendedora, sabe? Porque é fantástico, a gente vê a sua história, a luta de vida, esses enfrentamentos mesmo de suas limitações, e você é vencedora. Olha, eu acho assim lindo o local que você atende suas clientes, muito bonito, muito organizado. Os seus ajudantes todos trabalham com tanta dedicação com você, e você vai falando desse seu jeito assim com eles, você tem hora que eles só vão na sua cabeça assim e toca a vida para frente, eles amam você. E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre esse seu lado empreendedor, para encorajar as pessoas mesmo. Esse meu lado empreendedor, eu vou falar um versículo, não sei onde tá, mas vocês vão procurar. Ele fala assim, que quem passa pelo vale da sombra da morte não teme mais nada, não teme mal nenhum. O que fez eu decidir falar assim, eu vou fazer, é porque eu já tinha passado por tantas coisas, por tantas situações, por tanto vale, por tanta tristeza, e eu venci. Então, a minha criatividade, abrir um negócio, fazer aquilo lá, não me temia mais. Você não teme mais. Se você que é criativa, você tem sonho de fazer um negócio, abrir um negócio, e tem um dom, tem muitas mulheres que são muito criativas. Não tenha medo, porque você olhar para trás, todos nós temos uma história para contar. Você olhar para trás e fala assim, cara, eu já venci isso, já venci aquilo. Pô, vou fazer isso a mais. Porque você não tem... Eu não tive medo de empreender. Hoje, empreendedorismo também nos livros, né? Que é venda na Amazon, trabalho com as vendas dos livros, né? Então, tem vários empreendimentos que a mulher, ela pode fazer. Porque na nossa vida, se você não colocar o pé, o mar não vai saber. É verdade. Então, é como você citou, o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Você já andou por esse vale muitas vezes e por isso você é tão corajosa. E isso é muito importante que você diga, porque
Às vezes as pessoas são tão protegidas na vida, tão protegidas, que não têm coragem de enfrentar uma dificuldade. E pelo fato, talvez, de você não ter sido assim protegida, você se tornou uma pessoa corajosa, enfrentou as suas limitações, enfrentou as coisas que aconteceram também, as síndromes que você foi tendo, né? E hoje você é uma mulher vencedora, empreendedora e é a pessoa certa para encorajar, para trazer encorajamento. Muito bom, viu? O casamento, tudo na sua vida foi lições maravilhosas. Lições de vida no casamento, na criação da filha. A filha, fazer com que a filha entenda as próprias limitações da mãe. Entende. É muito bom isso, tudo é lição de vida. Conversar com você é muito bom mesmo. Agradeço. Nossa, graças a Deus, hoje tem minha família, minha filha. Ela me ajuda. Deus, assim, deu um presente para mim. E hoje eles dois, minha filha e meu marido, têm conexão e um ajuda o outro. Então, assim, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Então, eu digo para vocês, então, seja, né? Porque empreendedorismo de vocês. Não tenha medo disso, porque nós estamos hoje no mundo que hoje nós podemos conquistar as coisas, né? Busque ajuda que for preciso. O que for preciso de profissionais, procura, porque se você não procurar, não tem como. Mas se você procurar, você vai achar até além daquilo que você nem imaginava. É verdade. Glaucia, nós vamos deixar escrito o endereço de onde você atende as pessoas, né? E eu indico, porque o trabalho dela é excelente, o local também muito bom, você vai se sentir muito confortável e o cafezinho dela, então, não tem igual. Pode ir lá que a gente vai tomar o cappuccino junto. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, hein? Você é maravilhosa, viu, Glaucia? Maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Amém. Amém. Todos nós. Deus abençoe você também, que está aí conosco, e que você tenha uma vida de vitórias dignas de serem contadas, de serem testemunhadas também. Um abraço para você e até na próxima conversa de sofá.